E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, hoje de endocrinologia. Nós vamos fazer uma aula de hipercortisolismo. Vamos revisar aqui algumas questões. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Não se esqueça também de ativar as notificações, clicando aqui no sininho embaixo para receber os vídeos diretamente aí na sua caixinha de vídeos do YouTube, tá certo? Então vamos para a nossa aula de endocrinologia. Aula 5, questões de hipercortisolismo. Questão número 1. Em relação ao cortisol, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É fabricado pela zona fasciculada das suprarrenais. Letra B. O comando de fabricação se dá pelo ACTH, adenohipófise. Letra C. A secreção apresenta ritmo circadiano com pico às 16 horas. E letra D. Até o primeiro ano de vida não há ritmo circadiano. E letra E, a metabolização ocorre no fígado e seus metabólitos têm excreção renal. A adrenal é dividida em duas partes, a medula e o córtex. E o córtex é dividido em zona glomerulada, zona reticular e zona fasciculada. A zona fasciculada é responsável pela secreção de cortisol, então a letra A está certo. A letra B está correta, pela adenohipófise, que é secretado a CTH, que estimula a zona fasciculada da adrenal e produz aí o cortisol. A secreção apresenta ritmo circadiano, está correto, com pico nas primeiras horas da manhã, cerca de 8 horas da manhã é o pico do cortisol. Ele vai reduzindo, chegando ao limiar menor à tardezinha e à noite. Então o pico às 16 horas está errado. Até o primeiro ano de vida não há ritmo circadiano, está certo. Até o primeiro ano existe desenvolvimento e adaptação para que exista o ritmo circadiano nas crianças, mas as crianças até um ano realmente não apresentam ritmo circadiano de secreção do cortisol. Letra E, a metabolização ocorre pelo fígado e seus metabólitos têm excreção renal, está certo. Então a letra errada é a C. 2. Paciente com suspeita de síndrome de Cushing apresenta níveis plasmáticos de cortisol de 24, o valor normal vai até 25, após a administração de 1 mg de dexametasona a 0 hora. Após 2 mg de dexametasona a cada 6 horas, os níveis de cortisol foram de 22 nanogramas por decilitro. Veja que reduziram 2 e com níveis indetectáveis de ACTH. O próximo exame a ser solicitado para esclarecimento diagnóstico é: letra A, tomografia computadorizada de célula túrcica. Letra B, sódio e potássio séricos. Letra C, tomografia computadorizada de tórax. Letra D, coleta de ACTH do seio petroso. Ou letra E, tomografia computadorizada de abdômen. Fizeram supressão com dexametasona e o nível do cortisol permaneceu estável, ele não variou. O normal seria que ele reduzisse abaixo da faixa de normalidade, o que mostraria que não existe hipercortisolismo. Como ocorreu, não mudaram os valores significativamente, então nós podemos confirmar o hipercortisolismo. E como nós temos os níveis de ACTH muito baixos, existem duas possibilidades. Ou uma produção ectópica, que é mais raro, ou então um adenoma de adrenal. O que nós temos que procurar é uma produção aí pela adrenal. Então vamos fazer uma tomografia computadorizada de abdômen, letra E. 3. Norma, 43 anos, está sendo submetida à investigação diagnóstica em função de obesidade centrípeta, hipertensão arterial sistêmica grau 1, diabetes mellitus secundário, ecmose superficiais nos membros, havendo a hipótese diagnóstica de síndrome de Cushing. Está realizando exames de imagem e dosagens hormonais. Sobre a investigação diagnóstica de pacientes em que se contempla a possível presença de síndrome de Cushing, pode-se afirmar que: letra A, pacientes com incidentalomas de adrenal devem sempre ser avaliados quanto à possível presença de síndrome de Cushing. Letra B, substâncias como álcool e medicamentos não atrapalham a interpretação dos testes de avaliação para a síndrome de Cushing. Letra C, quando é causada por adenoma hipofisário, a síndrome está mais comumente associada à presença de um macroadenoma. E letra D, a sua principal causa é a hiperplasia adrenal primária, em que as glândulas se revelam difusamente aumentadas de tamanho. Existe uma diferença entre a doença de Cushing e a síndrome de Cushing. A doença de Cushing é um adenoma hipofisário produtor de ACTH. E a síndrome de Cushing é toda a gama de alterações que faz com que exista um aumento do cortisol, um hipercortisolismo.
existem os mesmos sintomas e as causas são diferentes. A letra A está correta, porque em cinetalomas de adrenal devem ser avaliados a possível presença de síndrome de Cushing. Também pode ser avaliados para a presença de feocromocitoma ou também produtor de outros hormônios e outras substâncias. A letra B, então, está errada, porque o álcool ele realmente e outros medicamentos também atrapalham na interpretação dos testes para avaliação de síndrome de Cushing. Quando a síndrome é causada por adenoma hipofisário, geralmente é um microadenoma e não um macroadenoma. Então a letra C está errada. E a principal causa da síndrome de Cushing é a doença de Cushing, que é o adenoma hipofisário produtor de ACTH. Você está atendendo em um posto médico e chega um paciente com queixa de excesso de peso. A paciente tem 31 anos, sem comorbidades conhecidas e sem uso regular de medicações. Ao exame físico apresenta uma pressão arterial de 140/90, altura de 165 e peso de 90 kg. Fraqueza para levantar da cadeira, acantose cervical e pletora facial. Restante do exame físico normal. Trouxe exames realizados há um mês com hemograma normal, glicemia em jejum de 120, funções renais e hepáticas normais, urina 1 normal. Qual ou quais os diagnósticos mais prováveis ou mais provável? Quais são os diagnósticos prováveis? Letra A, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Letra B, obesidade e diabetes mellitus. Letra C, síndrome de Cushing. Letra D, hipertensão arterial e obesidade. Letra E, obesidade e osteoporose. A gente consegue ver algumas características peculiares nesse paciente. Um paciente que é obesa e ela tem uma coisa que chama atenção: acantose cervical e pletora facial. Essas características são comuns da síndrome de Cushing. Então é uma síndrome que vai melhor explicar todos os quadros, todo esse quadro clínico que estamos vendo aí em tela. Então a síndrome de Cushing é a resposta correta. Letra C. 5. Paciente de 52 anos de idade em investigação diagnóstica devido ao quadro de obesidade centrípeta, estrias cutâneas largas em abdômen, equimoses em membros superiores e diabetes mellitus. Considerando o diagnóstico provável, a conduta inicial mais adequada é: letra A, dosagem de cortisol após altas doses de dexametasona, 2 mg a cada 6 horas, durante 2 dias. Letra B, tomografia computadorizada de abdômen e dosagem de cortisol salivar às 8 horas da manhã. Letra C, tomografia computadorizada de abdômen e dosagem de ACTH e cortisol às 8 horas da manhã. Letra D, dosagem de cortisol às 8 horas da manhã após supressão noturna com dexametasona. Quando nós queremos pesquisar a síndrome de Cushing, o que é que nós fazemos? Fazemos supressão noturna com dexametasona e aí medimos o cortisol após a supressão. Num paciente sem hipercortisolismo, o normal é que o cortisol ele baixe. Em pacientes que mantêm-se normal, esse cortisol, nós vamos pensar em síndrome de Cushing. E aí nós vamos ver se essa síndrome de Cushing é ACTH dependente ou ACTH independente. Temos que fazer a dosagem do ACTH após fazer a dosagem do cortisol, após supressão noturna com dexametasona. Então, letra D é a correta. 6. Qual a melhor opção para o rastreio de síndrome de Cushing? Letra A, ACTH plasmático, 2 dosagens de ressonância magnética de hipófise. Letra B, cortisol urinário livre, 3 amostras e ACTH plasmático. Letra C, cortisol urinário livre, 3 amostras ou cortisol salivar às 23 horas, 3 amostras ou teste de supressão com 1 mg de dexametasona. Letra D, cortisol urinário livre, 3 amostras e teste de supressão com 8 mg de dexametasona. Então, nessa questão nós conseguimos ver que existem outras opções à supressão com dexametasona 1 mg. Não é 8 mg como apareceu na letra D. 8 mg é muita coisa. É dexametasona 1 mg. Nós também podemos fazer o cortisol urinário livre, 3 amostras, e o cortisol salivar à noite. Veja que não é pela manhã, não é às 8 horas da manhã, porque vai dar alto. É o cortisol salivar às 23 horas, 3 amostras também. E também o teste de supressão com dexametasona. Resposta correta, letra C. 7. Paciente 19 anos, sexo masculino, internado após alguns atendimentos em rede básica e em pronto atendimento, há cerca de um mês, com história de fraqueza e discreto edema de membros inferiores, além de manchas hipocrômicas, mais notadamente em face e pernas. Refere ter sido também diagnosticado diabético em uma dessas consultas do pronto atendimento, onde, além disso, era identificada a presença de hipocalemia. Nesses atendimentos, era medicado com insulina e potássio e liberado para casa. Na admissão, além de alterações já descritas, apresentava ainda hipertensão arterial de 170 por 100,
Exames laboratoriais iniciais mostraram hipocalemia grave 1,8, além de acentuada alcalose metabólica, bicarbonato de 50. Nesse caso, qual a melhor hipótese diagnóstica? Letra A, insuficiência suprarrenal, doença de Addison. Letra B, paralisia hipocalêmica periódica. Letra C, uso inadequado de insulina nesses atendimentos anteriores de pronto-socorro. Letra D, acidose tubular renal. Ou letra E, síndrome de Cushing com produção ectópica de ACTH. Na insuficiência suprarrenal, com a doença de Addison, nós esperaríamos hipoglicemia e hipercalemia, o contrário do que nós estamos vendo aí. A paralisia hipocalêmica periódica é um distúrbio raro nos canais iônicos musculares. Ela causa hipocalemia, mas não explicaria as outras alterações, hipertensão arterial e alcalose metabólica. Então, não tem nada a ver. Uso inadequado de insulina, inadequado poderia ser para mais ou para menos. Então, poderia produzir hipoglicemia ou hiperglicemia, como fosse usada a insulina. Então não é. Letra C também está errado. Letra D, acidose tubular renal. Se o paciente está em alcalose, como é que ele poderia ter acidose tubular renal? Então letra D também errado. E letra E, síndrome de Cushing com produção ectópica de ACH é o correto. Ela explicaria. Então pacientes que têm síndrome de Cushing, eles têm uma produção exacerbada do cortisol. O cortisol é um glicocorticoide que pode funcionar, quando em excesso, como um mineralocorticoide também, mimetizando a aldosterona e fazendo com que exista retenção de sódio e eliminação de potássio e prótons, fazendo assim com que exista essa hipocalemia e a acidose, a alcalose metabólica. Para ser produzido o ACTH, nós temos que produzir anteriormente o PONC. Dele derivam as beta-endorfinas, o ACTH e o hormônio estimulador de melanócitos. Então, por isso que ao ser liberado esse hormônio estimulador de melanócitos, existe uma hiperpigmentação cutânea. Então, a resposta certa é a letra E. Oitava, paciente feminina, 40 anos, relata que nos últimos meses desenvolveu obesidade centrípeta, estrias cutâneas e hiperglicemia. Vem à consulta por hipertensão de difícil controle. O exame inicial para o rastreamento da hipertensão secundária será letra A, polissonografia, letra B, relação aldosterona-renina em amostra de sangue, letra C, dosagem de cortisol plasmático às 8 horas da manhã, letra D, cortisol em urina de 24 horas e letra E, metanefrinas urinárias. De novo, nós temos uma paciente característica e o que nós vamos fazer é cortisol urinário de 24 horas, letra D. Esse é o exame para você saber se o paciente tem hipercortisolismo, letra D. 9. Homem de 45 anos apresenta um carcinoma de adrenal esquerdo, produtor de cortisol. Das abaixo, os dados mais prováveis nesse caso são. Lembrando que se esse tumor ele produz cortisol, não vai ter a liberação de hormônio estimulador dos melanocitos. Então, não vai ter hiperpigmentação cutânea. Então, a pigmentação cutânea vai estar normal. Então, pode ser a letra B e a letra C. Como o cortisol, ele é liberado cortisol, ele vai estar alto cortisol, então o potássio sérico vai estar diminuído. Do mesmo jeito do caso anterior, normal diminuído. E o cortisol, ele é um hormônio que causa linfopenia. Então, a resposta correta é letra B. Ele causa linfopenia porque ele inibe o sistema imunológico. Então, letra B é normal, a pigmentação cutânea, o potássio sérico diminuído e hemograma linfopenia. Letra B. E 10. Mulher de 34 anos de idade com queixa de amenorreia e aumento de peso nos últimos 6 meses negava a possibilidade de estar grávida. Ao exame físico, IMC de 28,2, pressão arterial de 145/95, face de lua cheia e pletora facial. Presença de estrias violáceas abdominais. A avaliação laboratorial revelou os seguintes resultados. Glicemia em jejum de 109, cortisol sérico basal às 8 horas de 3,5, ACTH plasmático de 3,8, prolactina de 12 nanogramos por ml, beta-HCG negativo, TSH de 1,2 e TC de adrenal sem alterações. Assinale a alternativa correta. A dosagem de cortisol salivar à meia-noite seria de grande utilidade nesse caso. Letra B. Síndrome de Cushing exógena é a etiologia mais provável. Letra C. A dosagem de ACTH após estímulo de CRH ou DDAVP permitiria uma definição diagnóstica. Letra D. Doença de Cushing é o diagnóstico mais provável. E letra E. A dosagem de cortisol após 1 mg de dexametasona definiria o diagnóstico.
A letra A pede a dosagem de cortisol salivar à meia-noite e a letra E a dosagem de cortisol após 1 mg de dexametasona para definir o diagnóstico. Esses dois eles vão definir o hipercortisolismo, que não é tão necessário aqui porque nós já temos um quadro típico. O que nós queremos é definir a etiologia desse quadro. O ACTH ele está baixo, então excluímos a doença de Cushing, a adenoma hipofisário. O que nós teríamos que fazer, então, era fazer uma tomografia que foi feita e foi excluído a alteração da adrenal. Então, o mais provável é que seja uma síndrome de Cushing exógena, que é a letra B, a resposta certa. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixar aqui o seu comentário e se inscrever no canal. Não se esquece de ativar as notificações e até o próximo vídeo.